Que crime terrível cometeu Soteldo, que a nossa diretoria insiste em não reintegrar o baixinho. Bom, se você já está enjoado dessa história, bom, não precisa assistir este vídeo. Mas eu acho que vale a pena fazer uma análise cronológica, né, de tudo que aconteceu desde o desentendimento, né, desde a penalidade do Soteldo até aqui, com as decisões aí da nossa diretoria de não reintegrar um jogador que, inclusive, foi comprado e foi muito caro e está recebendo um dos salários mais altos do nosso elenco. Vamos analisar juntos? Agora mesmo, após o recadinho do nosso anunciante, são apenas 10 segundos. Fique ligado. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago. Para você que ainda não se cadastrou na PagBet, se cadastre agora mesmo através do link que está na descrição do nosso vídeo. Em menos de 1 minuto você consegue se cadastrar sem a necessidade de você utilizar os seus documentos para fazer verificação. Basta apenas ser maior de 18 anos. Aqui você faz saques rápidos via Pix e aposta com responsabilidade, sem usar dinheiro comprometido, tá bom, pessoal? Então clica no link que está na descrição, se cadastra, faz a sua fezinha e bora falar do Peixão. Vamos nessa? Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer uma cronologia de tudo o que aconteceu até aqui, né? Até então o Soteldo ainda não foi reintegrado, né? Havia informações de que ele iria ser reintegrado e já estaria treinando, inclusive, com o elenco principal. Parece que essa reintegração melou. E nós agora, né, nos perguntamos que crime terrível cometeu Soteldo, né, que a nossa diretoria insiste em não reintegrar. Um atleta que acabou de comprar, pagou muito caro, tá? 20 milhões de reais foi o valor pago aí ao Tigres, né, por 50% do Soteldo e recebe um dos, se não o salário mais alto do nosso time, tá? Eu sei que você que está aí me assistindo pode estar falando neste momento. Ele cometeu penalidades. Esses foram os crimes. Mas eu pergunto para você se essas penalidades são tão graves assim ao ponto do Santos desvalorizar um ativo, né? E o Soteldo é um ativo. Se o Santos pensa em vender o Soteldo, não é simplesmente escanteando, deixando o jogador treinando em separado, deixando o jogador fora dos jogos, nem para o banco relacionado. Não é dessa forma que o Santos vai vender bem o Soteldo e acho que a nossa diretoria não está tendo esta percepção, tá, pessoal? Então vamos analisar, vamos fazer aqui uma cronologia, né, desde as penalidades, as faltas, né, do Soteldo até o não da nossa diretoria pela reintegração do baixinho, tá? Então eu vou ler aqui uma matéria que está no GE que diz o seguinte, ó. Atrasos e má conduta no vestiário, os bastidores do atrito entre Soteldo e Turra no Santos. Veja a cronologia do desentendimento do técnico com o atacante que segue afastado e à espera de uma negociação com outro clube. Peixe pagou caro para contratá-lo até 2027. Essa matéria, pelo menos de início, ela fala que ele teve um desentendimento apenas com Paulo Turra, que não está garantido, né, no cargo de técnico do Peixão, tá, pessoal? Mas abaixo a matéria ainda diz o seguinte: Soteldo não deve vestir a camisa do Santos, multado e afastado do restante do elenco no dia 1º de julho, né? Nós já estamos aí há mais de um mês sem contar com Soteldo nos jogos. Desde então, eu acho que o Santos simplesmente se venceu muito, foi uma partida e nada mais. Atacante venezuelano segue treinando em horários separados dos demais no CT Rei Pelé, enquanto aguarda a chegada de uma proposta para ser negociado, tá? De acordo com fontes ouvidas pelo GE, ao longo das 2 últimas semanas, o atrito entre Soteldo e Paulo Turra foi sobretudo por conta de seguidos atrasos do jogador. O ponto crucial foi a recusa do venezuelano em treinar no vestiário da Vila Belmiro após empate com o Blooming no dia 29
de junho. A cronologia do atrito. No dia 24 de junho, Paulo Turra chegou ao Santos e se apresentou aos jogadores e funcionários do CT Rei Pelé. Camisa 10, um dos nomes do elenco mais identificado com a torcida, Soteldo se atrasou e perdeu parte da conversa com a nova comissão técnica. Durante o papo, que contou com a presença do presidente Andrés Rueda e do coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão, Turra deixou claro que seria rígido com os compromissos firmados e que não iria tolerar atrasos. Algumas novas regras foram estabelecidas para todos os atletas, como horários para o início das refeições, concentrações 2 dias antes dos jogos, seja dentro ou fora de casa, o prazo para o início dos treinamentos. Terminada a reunião, no auditório, Turra chamou Soteldo para uma conversa individual. Nela, segundo relatos colhidos pela reportagem, o treinador pediu ajuda do atacante para montar um time mais forte, competitivo na disputa do Brasileirão. Bom, se ele fez esse pedido aí para o Soteldo, pessoal, é sinal que ele entende que Soteldo é importante para o nosso elenco, né? E sem a questão técnica do Soteldo, vai ser muito difícil o Santos ficar competitivo aí, né? Mesmo com a chegada aí dos reforços, nós teremos ali deficiências do meio para frente na finalização das jogadas, né? Seja por passes ou por chutes ao gol, apesar que o baixinho não chutava muito, mas ele servia muito aí ao nosso ataque, tá? A reunião de cerca de 30 minutos teria terminado com um abraço entre o técnico e o jogador. Pessoas ligadas a Soteldo, no entanto, relatam que o bate-papo aconteceu em tom de ameaça, né? Nos 5 dias seguintes, sem exceção, Soteldo chegou ao centro de treinamento depois do estabelecido pela comissão técnica. Além dos atrasos, o venezuelano teria cometido outras 2 faltas disciplinares, sendo o único jogador do grupo a não respeitar o que foi estabelecido. Pessoas próximas a Soteldo confirmam que o jogador, de fato, não chegou ao CT Rei Pelé no horário combinado. Mesmo assim, sempre esteve em campo para o início do treinamento, né? Ele alega, portanto, que os atrasos foram referentes aos horários de apresentação para o trabalho, não para treinar em campo. O Santos considera a apresentação no CT o horário de início, né? Ou seja, o jogador chega ao CT, é o horário que se inicia ali, né? O treinamento, né? Não é a entrada dentro do campo lá no CT. Os relatos apontam também que os atrasos foram pequenos, coisas de minutos, né, pessoal? A decisão final. A gota d'água na relação foi após o jogo no confronto contra o Blooming, no dia 29 de julho. Naquela ocasião, com o Santos já eliminado na Copa Sul-Americana, apenas os reservas entraram em campo. Por ser titular, o Peixe, Soteldo iniciou no banco e jogou apenas 15 minutos finais. No vestiário, a comissão técnica ordenou que os atletas que não iniciaram o confronto fariam um treinamento ainda na Vila Belmiro. Incomodado com a decisão, Soteldo se negou a ficar com os demais e foi embora. O relato é confirmado por todas as fontes ouvidas pela reportagem, né? Se a fonte procurou o lado do Soteldo, procurou também o lado do Santos, então as duas partes confirmaram isso aí, tá, pessoal? Ainda naquela noite, o venezuelano irritado com a ordem, teria tirado a camisa, arrancado o GPS e jogado na parede, fazendo com que a comissão técnica perdesse seus dados de desempenho. Em média, cada unidade custa em torno de 3 milhões de dólares. Pronto. Encontramos aqui o crime que o Soteldo cometeu, tá, pessoal? Bom, fizemos aqui a nossa leitura, né, tentando encontrar o crime que foi cometido aí por Soteldo. Tá? Você pode até não concordar com o que eu vou falar aqui para vocês, mas, cara, segundo relatos, o Soteldo iria completar anos, né? Iria estar aniversariando um dia após o jogo contra o Blooming, se não me engano, tá, pessoal? E ele havia, né, pelo menos são relatos
da parte do Soteldo, pedido ao Falcão para ser liberado para comemorar juntamente com sua família, né? Teria feito esse pedido, né? O pedido. Em seguida, o Falcão viajou, passou 5 dias, não sei se era aniversário de casamento dele ou algo do tipo, passou 5 dias no Rio Grande do Sul, né? Foi quando o Santos demitiu o Odair Hellmann. Com a chegada do Paulo Turra, segundo relatos, Paulo Turra não teria sido notificado, né, de que o Soteldo havia pedido aí esse dia especial, né, de aniversário do próprio jogador, e então aconteceu aí esse atrito. Cara, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Para mim, o Soteldo deveria ser reintegrado, por questões técnicas e por questões de valorização do nosso ativo, tá? Tem que haver uma conversa entre a nossa diretoria, que não vai acontecer, tá? Eu já estou adiantando para vocês, essa conversa ela não vai acontecer, vai ficar da forma que está. O problema do Santos hoje não é o Soteldo, o problema do Santos hoje é o Falcão, é o Rueda, infelizmente está se tornando o Paulo Turra, tá? Querendo ou não, foi um técnico que eu apoiei, que eu falei que quando ele viesse para o Santos, se realmente o Santos acertasse com ele, eu iria apoiar, gostando ou não. Eu fiz isso até certo ponto, até o último jogo do Santos, quando ele fala que entrou em campo contra o Fluminense para se defender, deu a entender que realmente é um técnico reativo, um técnico que não consegue construir algo taticamente falando para vencer no primeiro tempo a partida, parece que busca a vitória no segundo tempo em contra-ataques. Então não tem como ficar esperando por isso, achando que isso vai salvar o Santos de alguma coisa. O que vai salvar o Santos de alguma coisa hoje seria a reintegração do Soteldo, se não a reintegração do Soteldo, a chegada de um jogador do nível do Soteldo, né? O Santos tentou a negociação aí com o Vieto, inclusive apresentou o nome ao Paulo Turra. Paulo Turra, segundo a reportagem do UOL, prontamente recusou, falou que não queria o jogador, né? O que me levou a crer que o Paulo Turra não conhece o Luciano Vieto. Agora o Vasco está lá negociando com o atleta, tentando trazer para o Brasil. Se o Vasco conseguir isso, vai ser uma facada nas minhas costas, porque, sinceramente, é um atleta que, há muito tempo, desde aquele jogo contra o Flamengo, né, que ele jogava lá no Al Hilal, eu falei, cara, se trouxessem esse cara aí para o Santos, esse cara seria um ponto fora da curva, né? Então, há muito tempo eu falo do nome, principalmente eu aqui do canal HB Santos TV, falo do Luciano Vieto no Santos. Então, eu gostaria muito de ver este atleta vestindo a camisa do Santos. Não sei o que levou o Paulo Turra a vetar a chegada de um atleta de alto nível, sendo que ele não tem, né, não tem garantias de que ele vai permanecer no cargo do Santos. Por exemplo, se perder em casa para o Atlético Paranaense, eu não acredito que a torcida vai deixar o Paulo Turra como técnico do Peixão, apesar que o Rueda não segue, né, os desejos da torcida. O Rueda ele é um centralizador, né, ele coloca escudos ali ao seu lado, escudos que para mim são fracos, né? O próprio Falcão é um fraco escudo, né? Qualquer deslize aí, quer dizer, já aconteceram deslizes. O Rueda, ele se cerca aí de conselheiros, né? Quando ele venceu por grande maioria, ele leva com ele aí a maioria dos conselheiros ao seu favor. Então fica muito difícil de tirar hoje o Andrés Rueda da presidência do Santos. Mas em breve ele vai estar saindo. O Soteldo é um ativo do Santos até 2027. Acho que a nossa diretoria está cometendo aí um tremendo erro, tá? Um tremendo erro mesmo. E acho que o correto a essa altura seria fazer uma reunião, tanto com o staff do jogador como com o jogador, né? Reintegrar, já mutou, já colocou para treinar em separado. O Soteldo está fininho. Agora também tem aquela história, mas o Soteldo nunca se manifestou falando se quer ou não jogar no Santos. Quando ele saiu do Tigres para cá, ele já falou que queria jogar no Santos. Isso aí já basta, né? Quando ele deixou o Tigres para vir para o Santos, tá? Ali ele já sacramenta, quer jogar no Santos. Então ele já deixou bem claro isso, né? Agora resta a nossa diretoria fazer a parte dela. Se não vão reintegrar Soteldo, vão de encontro a algum jogador de alto nível que possa suprir essa falta, né? Assim como vocês também têm que trazer um jogador de alto nível para suprir
a falta do Ângelo, né? Segundo o Paulo Roberto Falcão, até anteontem, o Santos não havia recebido os valores, né, da venda do Ângelo Gabriel, né? Se esse valor já bateu nos cofres do Santos, viagem. Se o Rueda não pode viajar, assine uma procuração aí para o Paulo Roberto Falcão e mande ele ir em busca de um jogador. O Pereira tá aí ainda, tá? Pereira tem proposta novamente da Udinese, voltou a negociar com a Udinese, tem negociação com o Torino e tem negociação com o Santos. Deem a 10, já que o Soteldo não vai ficar no Santos, chega lá para o Pereira e fala assim, ó, Pereira, você vai jogar no maior clube do mundo, você vai jogar com a camisa 10 que foi do eterno Pelé. Isso vai te dar mais notoriedade, isso vai ficar para a tua história, e você pode fazer história no Santos. Vem jogar no Santos, vai conversar com o cara olho a olho, entendeu? Faz isso, porque até hoje eu nunca ouvi relatos, né, da nossa diretoria simplesmente fazendo uma viagem, pegar um avião e ir na Itália, e sei lá, na Inglaterra, e em algum lugar, e na Argentina, que é aqui perto, pessoal, negociar pessoalmente, né, com os jogadores, né? Eu lembro quando o Santos estava negociando aí com o jogador do Huracão, o Cristaldo, né? Era só fax, telefonemas e tudo mais, e ninguém ia lá conversar cara a cara. Alguém do Grêmio foi lá, conversou cara a cara com o jogador, e o jogador, né, optou por jogar no Grêmio. E isso não acontece no Santos. Então, o problema do Santos hoje não é o Soteldo, na minha opinião. Na minha opinião, o Soteldo não cometeu um crime tão grave ao ponto de ser desvalorizado por nossa diretoria e ficar escanteado, tá? Para mim, é uma questão de técnica e uma questão de valorização do nosso ativo. Mas deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. Baixinho, acredito que você tem que voltar, tá? Diretoria, acredito que vocês têm que conversar com o staff, com o jogador, mais uma conversa. Não custa nada pelo bem do Santos. Todos nós estamos unidos. Espero que vocês também pensem dessa forma. Deixa nos comentários aí o que vocês pensam. Um forte abraço no coração de todos. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago.